Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa história se passa no final dos anos 60, mas o problema que ela traz é atemporal. O que acontece quando alguém está vivo por fora, mas preso por dentro? O filme acompanha pacientes que há décadas vivem em um estado quase vegetativo, vítimas de uma doença misteriosa que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Eles respiram, têm batimentos cardíacos, estão ali fisicamente, mas a mente parece congelada no tempo, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa da vida. É nesse cenário que entra o Dr. Malcolm Sayer, interpretado de forma sensível e contida por Robin Williams, bem diferente do lado escrachado que muita gente conhece. Aqui, ele é tímido, inseguro, fala baixo, evita contato social e parece mais confortável entre livros e pesquisas do que entre pessoas. Ele chega a um hospital onde esses pacientes são tratados quase como casos perdidos. A rotina é mecânica, silenciosa, repetitiva. Ninguém espera grandes mudanças. É só manter os corpos funcionando. Só que Sayer não consegue aceitar isso tão facilmente. Ele observa detalhes que ninguém mais observa. Pequenos movimentos, reações sutis, olhares que parecem tentar dizer alguma coisa. Aos poucos, ele começa a perceber que aquelas pessoas não estão desligadas como todos pensavam. Elas estão presas, conscientes de alguma forma, mas incapazes de se expressar. É nesse ambiente que o Dr. Malcolm Sayer chega. Desde o primeiro momento dá para sentir que ele não se encaixa ali, e nem em lugar nenhum. Ele anda meio curvado, fala baixo, evita contato visual, pede desculpas por existir. Robin Williams constrói esse personagem com uma delicadeza absurda. Sayer não entra querendo mudar o mundo, ele entra querendo entender. E isso já o diferencia de todos ao redor. Enquanto outros médicos repetem protocolos, ele observa. Enquanto outros seguem horários, ele para, olha, espera. Muitos foram crianças e adolescentes quando adoeceram. Agora, décadas depois, continuam presos naquele estado, como se estivessem congelados no tempo. A ciência, até então, não tinha respostas, e o hospital funciona sob essa aceitação silenciosa. Não há muito o que fazer, então, seguimos em frente. Mas Sayer não consegue seguir em frente tão fácil. Ele começa a notar pequenas coisas que ninguém parece considerar importantes. Um paciente que reage ao som da música, outro que acompanha movimentos com os olhos, um que se agita diante de estímulos específicos. Esses detalhes, que para outros seriam irrelevantes, para ele viram perguntas enormes. Será que eles estão realmente ausentes? Ou será que estão conscientes, mas presos dentro do próprio corpo? Leonard está rígido, praticamente imóvel, mas seus olhos estão vivos. Eles acompanham pessoas, demonstram atenção, curiosidade, ironia até. Há uma inteligência ali, tentando sair. Sayer percebe isso de forma quase intuitiva. Ele não vê um corpo parado, ele vê alguém tentando se comunicar. A partir daí, o médico começa a pesquisar por conta própria. Ele revisita estudos antigos, artigos esquecidos, relatos que ninguém levou muito a sério. Ele encontra uma ligação entre esses pacientes e a dopamina, um neurotransmissor ligado ao movimento e à motivação. E encontra também um medicamento experimental, a L-Dopa, que vinha sendo usado em pacientes com Parkinson. Nada garante que funcione. Não há histórico sólido, é um salto no escuro. Só que o hospital não está interessado em saltos. A direção prefere manter tudo como está. Afinal, mexer nisso é assumir riscos, criar expectativas, talvez até piorar a condição dos pacientes. Existe um medo institucional enorme de esperança, porque esperança, quando dá errado, gera culpa, processos, frustração. Mesmo assim, Sayer insiste. Ele não faz isso por vaidade científica. Ele faz porque agora ele já não consegue mais fingir que aqueles pacientes não estão ali dentro. Ele passa a tratá-los como pessoas, conversa com eles, explica o que está fazendo, mesmo sabendo que ninguém responde. E isso, por si só, já é revolucionário naquele ambiente. Depois de muita insistência,
Relatórios, argumentos e aquela teimosia silenciosa que só quem acredita de verdade consegue sustentar, o Dr. Malcolm Sayer recebe autorização para testar a L-Dopa em apenas um paciente. Não em todos, não em grupo. Um único caso, um experimento controlado. E esse paciente é Leonard Low. A aplicação do medicamento não vem acompanhada de música triunfal nem de discursos emocionados. Pelo contrário, tudo é contido, quase tenso. Leonard continua imóvel. Nada acontece de imediato. O silêncio do quarto parece mais pesado do que nunca, como se o próprio filme estivesse prendendo a respiração junto com o médico. E então, pouco a pouco, algo começa a mudar. Um dedo se mexe, um olhar ganha foco. Um corpo que estava travado há décadas começa a responder. O despertar de Leonard é uma das cenas mais fortes do cinema justamente porque não é exagerada. Ele acorda confuso, assustado, perdido no tempo. Ele não entende onde está, que idade tem, por que as pessoas ao redor estão tão velhas. A última memória consciente dele vem de décadas atrás. Para Leonard, é como se ele tivesse piscado os olhos e o mundo tivesse envelhecido sem ele. Leonard começa a andar, a conversar, a fazer perguntas. Ele observa tudo com uma mistura de fascínio e ironia. Robert De Niro constrói esse personagem com uma precisão impressionante. Leonard é inteligente, sarcástico, rápido no raciocínio, mas profundamente consciente do que perdeu. Ele entende que ganhou uma nova chance, mas também percebe que essa chance vem carregada de luto. O hospital, que antes era um espaço parado, se transforma. O caso de Leonard chama a atenção, outros médicos ficam curiosos. A direção passa a ver potencial ali. Sayer ganha autorização para aplicar o medicamento em outros pacientes e um efeito dominó começa. Um por um, eles despertam. Pessoas que passaram décadas em silêncio agora falam, riem, se emocionam, se irritam. É como se uma ala inteira do hospital tivesse voltado à vida de repente. Leonard, em especial, começa a se destacar. Ele vira uma espécie de líder informal entre os pacientes. Questiona regras, pede mais liberdade, quer sair, quer dançar, quer viver. Ele se interessa por uma mulher, quer ir a encontros, quer experimentar tudo aquilo que lhe foi roubado pelo tempo. Pela primeira vez, ele não aceita mais ser tratado como um objeto de estudo. Ele quer autonomia. E é aí que a tensão começa a crescer de verdade, porque o medicamento funciona, mas não perfeitamente. Sayer percebe pequenas instabilidades, movimentos involuntários, alterações de humor, uma agitação crescente em Leonard. O corpo responde, mas de forma imprevisível. A dopamina, que abriu a porta da consciência, começa a bagunçar o equilíbrio. O Dr. Malcolm Sayer tenta de tudo, ajusta doses, pesquisa obsessivamente, passa noites em claro. Ele carrega um peso enorme nos ombros, porque agora não se trata mais de números ou estatísticas. São pessoas que provaram a vida novamente, pessoas que criaram vínculos, desejos, planos. Tirar isso delas parece quase cruel demais. E mesmo assim, a ciência não obedece à vontade humana. Leonard entra em um conflito intenso com o próprio corpo. Ele quer viver no mesmo ritmo que o mundo, mas seu sistema nervoso não acompanha. A dopamina, que trouxe movimento, agora traz caos. Seus tiques se tornam mais fortes, mais frequentes. A frustração cresce. Ele fica irritado, questionador, desesperado. Não porque perdeu algo, mas porque está perdendo de novo. Há um momento especialmente marcante em que Leonard confronta Sayer. Ele não o culpa com ódio, mas com uma lucidez dolorosa. Ele entende que o médico fez o que pôde. Ainda assim, é impossível não sentir a injustiça da situação. Leonard chegou a experimentar a liberdade, e isso torna a recaída ainda mais cruel do que a doença original. Enquanto isso, os outros pacientes também começam a apresentar sinais de regressão. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Cada um reage de uma forma diferente, mas o destino é praticamente o mesmo. O hospital volta, aos poucos, àquele silêncio conhecido. Só que agora tudo é diferente, porque todos ali sabem o que foi possível, mesmo que por pouco tempo. Leonard, antes de retornar ao estado catatônico, deixa claro que aquele breve período desperto valeu a pena. Mesmo com a dor, mesmo com a perda, mesmo com o fim, ele viveu, ele escolheu, ele sentiu. Algo que antes lhe havia sido negado completamente.
E isso muda tudo. O Dr. Sayer também não sai dessa história do mesmo jeito que entrou. Aquele homem tímido, retraído, quase invisível, aprende a se conectar com pessoas, a enfrentar frustrações, a lidar com o lado humano da ciência. Ele entende que nem sempre curar é possível, mas cuidar sempre é. E que tratar alguém como pessoa, mesmo quando não há resposta, já é uma forma profunda de respeito. Tempo de Despertar se despede deixando uma mensagem simples e poderosa. Às vezes, a maior vitória não está em mudar o destino, mas em oferecer humanidade enquanto o tempo permite, mesmo que seja só por um instante. Essa história se passa no final dos anos 60, mas o problema que ela traz é atemporal. O que acontece quando alguém está vivo por fora, mas preso por dentro? O filme acompanha pacientes que há décadas vivem em um estado quase vegetativo, vítimas de uma doença misteriosa que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Eles respiram, têm batimentos cardíacos, estão ali fisicamente, mas a mente parece congelada no tempo, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa da vida. É nesse cenário que entra o Dr. Malcolm Sayer, interpretado de forma sensível e contida por Robin Williams, bem diferente do lado escrachado que muita gente conhece. Aqui, ele é tímido, inseguro, fala baixo, evita contato social e parece mais confortável entre livros e pesquisas do que entre pessoas. Ele chega a um hospital onde esses pacientes são tratados quase como casos perdidos. A rotina é mecânica, silenciosa, repetitiva. Ninguém espera grandes mudanças. É só manter os corpos funcionando. Só que Sayer não consegue aceitar isso tão facilmente. Ele observa detalhes que ninguém mais observa. Pequenos movimentos, reações sutis, olhares que parecem tentar dizer alguma coisa. Aos poucos, ele começa a perceber que aquelas pessoas não estão desligadas como todos pensavam. Elas estão presas, conscientes de alguma forma, mas incapazes de se expressar. É nesse ambiente que o Dr. Malcolm Sayer chega. Desde o primeiro momento dá para sentir que ele não se encaixa ali, e nem em lugar nenhum. Ele anda meio curvado, fala baixo, evita contato visual, pede desculpas por existir. Robin Williams constrói esse personagem com uma delicadeza absurda. Sayer não entra querendo mudar o mundo, ele entra querendo entender. E isso já o diferencia de todos ao redor. Enquanto outros médicos repetem protocolos, ele observa. Enquanto outros seguem horários, ele para, olha, espera. Muitos foram crianças e adolescentes quando adoeceram. Agora, décadas depois, continuam presos naquele estado, como se estivessem congelados no tempo. A ciência, até então, não tinha respostas, e o hospital funciona sob essa aceitação silenciosa. Não há muito o que fazer, então, seguimos em frente. Mas Sayer não consegue seguir em frente tão fácil. Ele começa a notar pequenas coisas que ninguém parece considerar importantes. Um paciente que reage ao som da música, outro que acompanha movimentos com os olhos, um que se agita diante de estímulos específicos. Esses detalhes, que para outros seriam irrelevantes, para ele viram perguntas enormes. Será que eles estão realmente ausentes? Ou será que estão conscientes, mas presos dentro do próprio corpo? Leonard está rígido, praticamente imóvel, mas seus olhos estão vivos. Eles acompanham pessoas, demonstram atenção, curiosidade, ironia até. Há uma inteligência ali, tentando sair. Sayer percebe isso de forma quase intuitiva. Ele não vê um corpo parado. Ele vê alguém tentando se comunicar. A partir daí, o médico começa a pesquisar por conta própria. Ele revisita estudos antigos, artigos esquecidos, relatos que ninguém levou muito a sério. Ele encontra uma ligação entre esses pacientes e a dopamina, um neurotransmissor ligado ao movimento e à motivação. E encontra também um medicamento experimental, a L-Dopa, que vinha sendo usado em pacientes com Parkinson. Nada garante que funcione. Não há histórico sólido, é um salto no escuro. Só que o hospital não está interessado em saltos. A direção prefere manter tudo como está. Afinal, mexer nisso é assumir riscos, criar expectativas, talvez até piorar a condição dos pacientes. Existe um medo institucional enorme de esperança, porque esperança, quando dá errado, gera culpa, processos, frustração. Mesmo assim,
Sayer insiste. Ele não faz isso por vaidade científica. Ele faz porque agora ele já não consegue mais fingir que aqueles pacientes não estão ali dentro. Ele passa a tratá-los como pessoas, conversa com eles, explica o que está fazendo, mesmo sabendo que ninguém responde. E isso, por si só, já é revolucionário naquele ambiente. Depois de muita insistência, relatórios, argumentos e aquela teimosia silenciosa que só quem acredita de verdade consegue sustentar, o Dr. Malcolm Sayer recebe a autorização para testar a L-Dopa em apenas um paciente. Não em todos, não em grupo. Um único caso, um experimento controlado. E esse paciente é Leonard Low. A aplicação do medicamento não vem acompanhada de música triunfal nem de discursos emocionados. Pelo contrário, tudo é contido, quase tenso. Leonard continua imóvel. Nada acontece de imediato. O silêncio do quarto parece mais pesado do que nunca, como se o próprio filme estivesse prendendo a respiração junto com o médico. E então, pouco a pouco, algo começa a mudar. Um dedo se mexe, um olhar ganha foco. Um corpo que estava travado há décadas começa a responder. O despertar de Leonard é uma das cenas mais fortes do cinema justamente porque não é exagerada. Ele acorda confuso, assustado, perdido no tempo. Ele não entende onde está, que idade tem, por que as pessoas ao redor estão tão velhas. A última memória consciente dele vem de décadas atrás. Para Leonard, é como se ele tivesse piscado os olhos e o mundo tivesse envelhecido sem ele. Leonard começa a andar, a conversar, a fazer perguntas. Ele observa tudo com uma mistura de fascínio e ironia. Robert De Niro constrói esse personagem com uma precisão impressionante. Leonard é inteligente, sarcástico, rápido no raciocínio, mas profundamente consciente do que perdeu. Ele entende que ganhou uma nova chance, mas também percebe que essa chance vem carregada de luto. O hospital, que antes era um espaço parado, se transforma. O caso de Leonard chama a atenção, outros médicos ficam curiosos. A direção passa a ver potencial ali. Sayer ganha autorização para aplicar o medicamento em outros pacientes e um efeito dominó começa. Um por um, eles despertam. Pessoas que passaram décadas em silêncio agora falam, riem, se emocionam, se irritam. É como se uma ala inteira do hospital tivesse voltado à vida de repente. Leonard, em especial, começa a se destacar. Ele vira uma espécie de líder informal entre os pacientes. Questiona regras, pede mais liberdade, quer sair, quer dançar, quer viver. Ele se interessa por uma mulher, quer ir a encontros, quer experimentar tudo aquilo que lhe foi roubado pelo tempo. Pela primeira vez, ele não aceita mais ser tratado como um objeto de estudo. Ele quer autonomia. E é aí que a tensão começa a crescer de verdade, porque o medicamento funciona, mas não perfeitamente. Sayer percebe pequenas instabilidades, movimentos involuntários, alterações de humor, uma agitação crescente em Leonard. O corpo responde, mas de forma imprevisível. A dopamina, que abriu a porta da consciência, começa a bagunçar o equilíbrio. O Dr. Malcolm Sayer tenta de tudo, ajusta doses, pesquisa obsessivamente, passa noites em claro. Ele carrega um peso enorme nos ombros, porque agora não se trata mais de números ou estatísticas. São pessoas que provaram a vida novamente, pessoas que criaram vínculos, desejos, planos. Tirar isso delas parece quase cruel demais. E mesmo assim, a ciência não obedece à vontade humana. Leonard entra em um conflito intenso com o próprio corpo. Ele quer viver no mesmo ritmo que o mundo, mas seu sistema nervoso não acompanha. A dopamina, que trouxe movimento, agora traz caos. Seus tiques se tornam mais fortes, mais frequentes. A frustração cresce. Ele fica irritado, questionador, desesperado. Não porque perdeu algo, mas porque está perdendo de novo. Há um momento especialmente marcante em que Leonard confronta Sayer. Ele não o culpa com ódio, mas com uma lucidez dolorosa. Ele entende que o médico fez o que pôde. Ainda assim, é impossível não sentir a injustiça da situação. Leonard chegou a experimentar a liberdade, e isso torna a recaída ainda mais cruel do que a doença original. Enquanto isso, os outros pacientes também começam a apresentar sinais de regressão. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Cada um reage de uma forma diferente, mas o destino é praticamente o mesmo. O hospital volta, aos poucos, àquele silêncio conhecido.
Só que agora tudo é diferente, porque todos ali sabem o que foi possível, mesmo que por pouco tempo. Leonard, antes de retornar ao estado catatônico, deixa claro que aquele breve período desperto valeu a pena. Mesmo com a dor, mesmo com a perda, mesmo com o fim, ele viveu, ele escolheu, ele sentiu, algo que antes lhe havia sido negado completamente. E isso muda tudo. O Dr. Sayer também não sai dessa história do mesmo jeito que entrou. Aquele homem tímido, retraído, quase invisível, aprende a se conectar com pessoas, a enfrentar frustrações, a lidar com o lado humano da ciência. Ele entende que nem sempre curar é possível, mas cuidar sempre é. E que tratar alguém como pessoa, mesmo quando não há resposta, já é uma forma profunda de respeito. Tempo de Despertar se despede deixando uma mensagem simples e poderosa. Às vezes, a maior vitória não está em mudar o destino, mas em oferecer humanidade enquanto o tempo permite, mesmo que seja só por um instante. Essa história se passa no final dos anos 60, mas o problema que ela traz é atemporal. O que acontece quando alguém está vivo por fora, mas preso por dentro? O filme acompanha pacientes que há décadas vivem em um estado quase vegetativo, vítimas de uma doença misteriosa que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Eles respiram, têm batimentos cardíacos, estão ali fisicamente, mas a mente parece congelada no tempo, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa da vida. É nesse cenário que entra o Dr. Malcolm Sayer, interpretado de forma sensível e contida por Robin Williams, bem diferente do lado escrachado que muita gente conhece. Aqui, ele é tímido, inseguro, fala baixo, evita contato social e parece mais confortável entre livros e pesquisas do que entre pessoas. Ele chega a um hospital onde esses pacientes são tratados quase como casos perdidos. A rotina é mecânica, silenciosa, repetitiva. Ninguém espera grandes mudanças. É só manter os corpos funcionando. Só que Sayer não consegue aceitar isso tão facilmente. Ele observa detalhes que ninguém mais observa. Pequenos movimentos, reações sutis, olhares que parecem tentar dizer alguma coisa. Aos poucos, ele começa a perceber que aquelas pessoas não estão desligadas como todos pensavam. Elas estão presas, conscientes de alguma forma, mas incapazes de se expressar. É nesse ambiente que o Dr. Malcolm Sayer chega. Desde o primeiro momento dá para sentir que ele não se encaixa ali, e nem em lugar nenhum. Ele anda meio curvado, fala baixo, evita contato visual, pede desculpas por existir. Robin Williams constrói esse personagem com uma delicadeza absurda. Sayer não entra querendo mudar o mundo, ele entra querendo entender. E isso já o diferencia de todos ao redor. Enquanto outros médicos repetem protocolos, ele observa. Enquanto outros seguem horários, ele para, olha, espera. Muitos foram crianças e adolescentes quando adoeceram. Agora, décadas depois, continuam presos naquele estado, como se estivessem congelados no tempo. A ciência, até então, não tinha respostas, e o hospital funciona sob essa aceitação silenciosa. Não há muito o que fazer, então, seguimos em frente. Mas Sayer não consegue seguir em frente tão fácil. Ele começa a notar pequenas coisas que ninguém parece considerar importantes. Um paciente que reage ao som da música, outro que acompanha movimentos com os olhos, um que se agita diante de estímulos específicos. Esses detalhes, que para outros seriam irrelevantes, para ele viram perguntas enormes. Será que eles estão realmente ausentes? Ou será que estão conscientes, mas presos dentro do próprio corpo? Leonard está rígido, praticamente imóvel, mas seus olhos estão vivos. Eles acompanham pessoas, demonstram atenção, curiosidade, ironia até. Há uma inteligência ali, tentando sair. Sayer percebe isso de forma quase intuitiva. Ele não vê um corpo parado. Ele vê alguém tentando se comunicar. A partir daí, o médico começa a pesquisar por conta própria. Ele revisita estudos antigos, artigos esquecidos, relatos que ninguém levou muito a sério. Ele encontra uma ligação entre esses pacientes e a dopamina, um neurotransmissor ligado ao movimento e à motivação. E encontra também um medicamento experimental, a L-Dopa, que vinha sendo usado em pacientes com Parkinson. Nada garante que funcione. Não há histórico sólido, é um salto no escuro.
Só que o hospital não está interessado em saltos. A direção prefere manter tudo como está. Afinal, mexer nisso é assumir riscos, criar expectativas, talvez até piorar a condição dos pacientes. Existe um medo institucional enorme de esperança. Porque esperança, quando dá errado, gera culpa, processos, frustração. Mesmo assim, Sayer insiste. Ele não faz isso por vaidade científica. Ele faz porque agora ele já não consegue mais fingir que aqueles pacientes não estão ali dentro. Ele passa a tratá-los como pessoas, conversa com eles, explica o que está fazendo, mesmo sabendo que ninguém responde. E isso, por si só, já é revolucionário naquele ambiente. Depois de muita insistência, relatórios, argumentos e aquela teimosia silenciosa que só quem acredita de verdade consegue sustentar, o Dr. Malcolm Sayer recebe autorização para testar a L-Dopa em apenas um paciente. Não em todos, não em grupo. Um único caso, um experimento controlado. E esse paciente é Leonard Low. A aplicação do medicamento não vem acompanhada de música triunfal nem de discursos emocionados. Pelo contrário, tudo é contido, quase tenso. Leonard continua imóvel. Nada acontece de imediato. O silêncio do quarto parece mais pesado do que nunca, como se o próprio filme estivesse prendendo a respiração junto com o médico. E então, pouco a pouco, algo começa a mudar. Um dedo se mexe, um olhar ganha foco. Um corpo que estava travado há décadas começa a responder. O despertar de Leonard é uma das cenas mais fortes do cinema justamente porque não é exagerada. Ele acorda confuso, assustado, perdido no tempo. Ele não entende onde está, que idade tem, por que as pessoas ao redor estão tão velhas. A última memória consciente dele vem de décadas atrás. Para Leonard, é como se ele tivesse piscado os olhos e o mundo tivesse envelhecido sem ele. Leonard começa a andar, a conversar, a fazer perguntas. Ele observa tudo com uma mistura de fascínio e ironia. Robert De Niro constrói esse personagem com uma precisão impressionante. Leonard é inteligente, sarcástico, rápido no raciocínio, mas profundamente consciente do que perdeu. Ele entende que ganhou uma nova chance, mas também percebe que essa chance vem carregada de luto. O hospital, que antes era um espaço parado, se transforma. O caso de Leonard chama a atenção, outros médicos ficam curiosos. A direção passa a ver potencial ali. Sayer ganha autorização para aplicar o medicamento em outros pacientes e um efeito dominó começa. Um por um, eles despertam. Pessoas que passaram décadas em silêncio agora falam, riem, se emocionam, se irritam. É como se uma ala inteira do hospital tivesse voltado à vida de repente. Leonard, em especial, começa a se destacar. Ele vira uma espécie de líder informal entre os pacientes. Questiona regras, pede mais liberdade, quer sair, quer dançar, quer viver. Ele se interessa por uma mulher, quer ir a encontros, quer experimentar tudo aquilo que lhe foi roubado pelo tempo. Pela primeira vez, ele não aceita mais ser tratado como um objeto de estudo. Ele quer autonomia. E é aí que a tensão começa a crescer de verdade, porque o medicamento funciona, mas não perfeitamente. Sayer percebe pequenas instabilidades, movimentos involuntários, alterações de humor, uma agitação crescente em Leonard. O corpo responde, mas de forma imprevisível. A dopamina, que abriu a porta da consciência, começa a bagunçar o equilíbrio. O Dr. Malcolm Sayer tenta de tudo, ajusta doses, pesquisa obsessivamente, passa noites em claro. Ele carrega um peso enorme nos ombros, porque agora não se trata mais de números ou estatísticas. São pessoas que provaram a vida novamente, pessoas que criaram vínculos, desejos, planos. Tirar isso delas parece quase cruel demais. E mesmo assim, a ciência não obedece à vontade humana. Leonard entra em um conflito intenso com o próprio corpo. Ele quer viver no mesmo ritmo que o mundo, mas seu sistema nervoso não acompanha. A dopamina, que trouxe movimento, agora traz caos. Seus tiques se tornam mais fortes, mais frequentes, a frustração cresce. Ele fica irritado, questionador, desesperado, não porque perdeu algo, mas porque está perdendo de novo. Há um momento especialmente marcante em que Leonard confronta Sayer. Ele não o culpa com ódio, mas com uma lucidez dolorosa. Ele entende que o médico fez o que pôde. Ainda assim, é impossível não sentir a injustiça da situação.
Leonard chegou a experimentar a liberdade, e isso torna a recaída ainda mais cruel do que a doença original. Enquanto isso, os outros pacientes também começam a apresentar sinais de regressão. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Cada um reage de uma forma diferente, mas o destino é praticamente o mesmo. O hospital volta, aos poucos, àquele silêncio conhecido. Só que agora tudo é diferente, porque todos ali sabem o que foi possível, mesmo que por pouco tempo. Leonard, antes de retornar ao estado catatônico, deixa claro que aquele breve período desperto valeu a pena. Mesmo com a dor, mesmo com a perda, mesmo com o fim, ele viveu, ele escolheu, ele sentiu. Algo que antes lhe havia sido negado completamente. E isso muda tudo. O Dr. Sayer também não sai dessa história do mesmo jeito que entrou. Aquele homem tímido, retraído, quase invisível, aprende a se conectar com pessoas, a enfrentar frustrações, a lidar com o lado humano da ciência. Ele entende que nem sempre curar é possível, mas cuidar sempre é. E que tratar alguém como pessoa, mesmo quando não há resposta, já é uma forma profunda de respeito. Tempo de Despertar se despede deixando uma mensagem simples e poderosa. Às vezes, a maior vitória não está em mudar o destino, mas em oferecer humanidade enquanto o tempo permite, mesmo que seja só por um instante. Essa história se passa no final dos anos 60, mas o problema que ela traz é atemporal. O que acontece quando alguém está vivo por fora, mas preso por dentro? O filme acompanha pacientes que há décadas vivem em um estado quase vegetativo, vítimas de uma doença misteriosa que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Eles respiram, têm batimentos cardíacos, estão ali fisicamente, mas a mente parece congelada no tempo, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa da vida. É nesse cenário que entra o Dr. Malcolm Sayer, interpretado de forma sensível e contida por Robin Williams, bem diferente do lado escrachado que muita gente conhece. Aqui, ele é tímido, inseguro, fala baixo, evita contato social e parece mais confortável entre livros e pesquisas do que entre pessoas. Ele chega a um hospital onde esses pacientes são tratados quase como casos perdidos. A rotina é mecânica, silenciosa, repetitiva. Ninguém espera grandes mudanças. É só manter os corpos funcionando. Só que Sayer não consegue aceitar isso tão facilmente. Ele observa detalhes que ninguém mais observa. Pequenos movimentos, reações sutis, olhares que parecem tentar dizer alguma coisa. Aos poucos, ele começa a perceber que aquelas pessoas não estão desligadas como todos pensavam. Elas estão presas, conscientes de alguma forma, mas incapazes de se expressar. É nesse ambiente que o Dr. Malcolm Sayer chega. Desde o primeiro momento dá para sentir que ele não se encaixa ali, e nem em lugar nenhum. Ele anda meio curvado, fala baixo, evita contato visual, pede desculpas por existir. Robin Williams constrói esse personagem com uma delicadeza absurda. Sayer não entra querendo mudar o mundo, ele entra querendo entender. E isso já o diferencia de todos ao redor. Enquanto outros médicos repetem protocolos, ele observa. Enquanto outros seguem horários, ele para, olha, espera. Muitos foram crianças e adolescentes quando adoeceram. Agora, décadas depois, continuam presos naquele estado, como se estivessem congelados no tempo. A ciência, até então, não tinha respostas, e o hospital funciona sob essa aceitação silenciosa. Não há muito o que fazer, então, seguimos em frente. Mas Sayer não consegue seguir em frente tão fácil. Ele começa a notar pequenas coisas que ninguém parece considerar importantes. Um paciente que reage ao som da música, outro que acompanha movimentos com os olhos, um que se agita diante de estímulos específicos. Esses detalhes, que para outros seriam irrelevantes, para ele viram perguntas enormes. Será que eles estão realmente ausentes? Ou será que estão conscientes, mas presos dentro do próprio corpo? Leonard está rígido, praticamente imóvel, mas seus olhos estão vivos. Eles acompanham pessoas, demonstram atenção, curiosidade, ironia até. Há uma inteligência ali, tentando sair. Sayer percebe isso de forma quase intuitiva. Ele não vê um corpo parado, ele vê alguém tentando se comunicar. A partir daí, o médico começa a pesquisar por conta própria. Ele revisita estudos antigos,
artigos esquecidos, relatos que ninguém levou muito a sério. Ele encontra uma ligação entre esses pacientes e a dopamina, um neurotransmissor ligado ao movimento e à motivação. E encontra também um medicamento experimental, a L-Dopa, que vinha sendo usado em pacientes com Parkinson. Nada garante que funcione. Não há histórico sólido, é um salto no escuro. Só que o hospital não está interessado em saltos. A direção prefere manter tudo como está. Afinal, mexer nisso é assumir riscos, criar expectativas, talvez até piorar a condição dos pacientes. Existe um medo institucional enorme de esperança. Porque esperança, quando dá errado, gera culpa, processos, frustração. Mesmo assim, Sayer insiste. Ele não faz isso por vaidade científica. Ele faz porque agora ele já não consegue mais fingir que aqueles pacientes não estão ali dentro. Ele passa a tratá-los como pessoas, conversa com eles, explica o que está fazendo, mesmo sabendo que ninguém responde. E isso, por si só, já é revolucionário naquele ambiente. Depois de muita insistência, relatórios, argumentos e aquela teimosia silenciosa que só quem acredita de verdade consegue sustentar, o Dr. Malcolm Sayer recebe autorização para testar a L-Dopa em apenas um paciente. Não em todos, não em grupo. Um único caso, um experimento controlado. E esse paciente é Leonard Low. A aplicação do medicamento não vem acompanhada de música triunfal nem de discursos emocionados. Pelo contrário, tudo é contido, quase tenso. Leonard continua imóvel. Nada acontece de imediato. O silêncio do quarto parece mais pesado do que nunca, como se o próprio filme estivesse prendendo a respiração junto com o médico. E então, pouco a pouco, algo começa a mudar. Um dedo se mexe, um olhar ganha foco. Um corpo que estava travado há décadas começa a responder. O despertar de Leonard é uma das cenas mais fortes do cinema justamente porque não é exagerada. Ele acorda confuso, assustado, perdido no tempo. Ele não entende onde está, que idade tem, por que as pessoas ao redor estão tão velhas. A última memória consciente dele vem de décadas atrás. Para Leonard, é como se ele tivesse piscado os olhos e o mundo tivesse envelhecido sem ele. Leonard começa a andar, a conversar, a fazer perguntas. Ele observa tudo com uma mistura de fascínio e ironia. Robert De Niro constrói esse personagem com uma precisão impressionante. Leonard é inteligente, sarcástico, rápido no raciocínio, mas profundamente consciente do que perdeu. Ele entende que ganhou uma nova chance, mas também percebe que essa chance vem carregada de luto. O hospital, que antes era um espaço parado, se transforma. O caso de Leonard chama a atenção, outros médicos ficam curiosos. A direção passa a ver potencial ali. Sayer ganha autorização para aplicar o medicamento em outros pacientes e um efeito dominó começa. Um por um, eles despertam. Pessoas que passaram décadas em silêncio agora falam, riem, se emocionam, se irritam. É como se uma ala inteira do hospital tivesse voltado à vida de repente. Leonard, em especial, começa a se destacar. Ele vira uma espécie de líder informal entre os pacientes. Questiona regras, pede mais liberdade, quer sair, quer dançar, quer viver. Ele se interessa por uma mulher, quer ir a encontros, quer experimentar tudo aquilo que lhe foi roubado pelo tempo. Pela primeira vez, ele não aceita mais ser tratado como um objeto de estudo. Ele quer autonomia. E é aí que a tensão começa a crescer de verdade, porque o medicamento funciona, mas não perfeitamente. Sayer percebe pequenas instabilidades, movimentos involuntários, alterações de humor, uma agitação crescente em Leonard. O corpo responde, mas de forma imprevisível. A dopamina, que abriu a porta da consciência, começa a bagunçar o equilíbrio. O Dr. Malcolm Sayer tenta de tudo, ajusta doses, pesquisa obsessivamente, passa noites em claro. Ele carrega um peso enorme nos ombros, porque agora não se trata mais de números ou estatísticas. São pessoas que provaram a vida novamente, pessoas que criaram vínculos, desejos, planos. Tirar isso delas parece quase cruel demais. E mesmo assim, a ciência não obedece à vontade humana. Leonard entra em um conflito intenso com o próprio corpo. Ele quer viver no mesmo ritmo que o mundo, mas seu sistema nervoso não acompanha. A dopamina, que trouxe movimento, agora traz caos. Seus tiques se tornam mais fortes, mais frequentes.
A frustração cresce. Ele fica irritado, questionador, desesperado, não porque perdeu algo, mas porque está perdendo de novo. Há um momento especialmente marcante em que Leonard confronta Sayer. Ele não o culpa com ódio, mas com uma lucidez dolorosa. Ele entende que o médico fez o que pôde. Ainda assim, é impossível não sentir a injustiça da situação. Leonard chegou a experimentar a liberdade, e isso torna a recaída ainda mais cruel do que a doença original. Enquanto isso, os outros pacientes também começam a apresentar sinais de regressão. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Cada um reage de uma forma diferente, mas o destino é praticamente o mesmo. O hospital volta, aos poucos, àquele silêncio conhecido. Só que agora tudo é diferente, porque todos ali sabem o que foi possível, mesmo que por pouco tempo. Leonard, antes de retornar ao estado catatônico, deixa claro que aquele breve período desperto valeu a pena. Mesmo com a dor, mesmo com a perda, mesmo com o fim, ele viveu, ele escolheu, ele sentiu. Algo que antes lhe havia sido negado completamente. E isso muda tudo. O Dr. Sayer também não sai dessa história do mesmo jeito que entrou. Aquele homem tímido, retraído, quase invisível, aprende a se conectar com pessoas, a enfrentar frustrações, a lidar com o lado humano da ciência. Ele entende que nem sempre curar é possível, mas cuidar sempre é. E que tratar alguém como pessoa, mesmo quando não há resposta, já é uma forma profunda de respeito. Tempo de Despertar se despede deixando uma mensagem simples e poderosa. Às vezes, a maior vitória não está em mudar o destino, mas em oferecer humanidade enquanto o tempo permite, mesmo que seja só por um instante. Essa história se passa no final dos anos 60, mas o problema que ela traz é atemporal. O que acontece quando alguém está vivo por fora, mas preso por dentro? O filme acompanha pacientes que há décadas vivem em um estado quase vegetativo, vítimas de uma doença misteriosa que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Eles respiram, têm batimentos cardíacos, estão ali fisicamente, mas a mente parece congelada no tempo, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa da vida. É nesse cenário que entra o Dr. Malcolm Sayer, interpretado de forma sensível e contida por Robin Williams, bem diferente do lado escrachado que muita gente conhece. Aqui, ele é tímido, inseguro, fala baixo, evita contato social e parece mais confortável entre livros e pesquisas do que entre pessoas. Ele chega a um hospital onde esses pacientes são tratados quase como casos perdidos. A rotina é mecânica, silenciosa, repetitiva. Ninguém espera grandes mudanças. É só manter os corpos funcionando. Só que Sayer não consegue aceitar isso tão facilmente. Ele observa detalhes que ninguém mais observa. Pequenos movimentos, reações sutis, olhares que parecem tentar dizer alguma coisa. Aos poucos, ele começa a perceber que aquelas pessoas não estão desligadas como todos pensavam. Elas estão presas, conscientes de alguma forma, mas incapazes de se expressar. É nesse ambiente que o Dr. Malcolm Sayer chega. Desde o primeiro momento dá para sentir que ele não se encaixa ali, e nem em lugar nenhum. Ele anda meio curvado, fala baixo, evita contato visual, pede desculpas por existir. Robin Williams constrói esse personagem com uma delicadeza absurda. Sayer não entra querendo mudar o mundo, ele entra querendo entender. E isso já o diferencia de todos ao redor. Enquanto outros médicos repetem protocolos, ele observa. Enquanto outros seguem horários, ele para, olha, espera. Muitos foram crianças e adolescentes quando adoeceram. Agora, décadas depois, continuam presos naquele estado, como se estivessem congelados no tempo. A ciência, até então, não tinha respostas, e o hospital funciona sob essa aceitação silenciosa. Não há muito o que fazer, então, seguimos em frente. Mas Sayer não consegue seguir em frente tão fácil. Ele começa a notar pequenas coisas que ninguém parece considerar importantes. Um paciente que reage ao som da música, outro que acompanha movimentos com os olhos, um que se agita diante de estímulos específicos. Esses detalhes, que para outros seriam irrelevantes, para ele viram perguntas enormes. Será que eles estão realmente ausentes? Ou será que estão conscientes, mas presos dentro do próprio corpo? Leonard está rígido, praticamente imóvel, mas seus olhos estão vivos,
Eles acompanham pessoas, demonstram atenção, curiosidade, ironia até. Há uma inteligência ali, tentando sair. Sayer percebe isso de forma quase intuitiva. Ele não vê um corpo parado. Ele vê alguém tentando se comunicar. A partir daí, o médico começa a pesquisar por conta própria. Ele revisita estudos antigos, artigos esquecidos, relatos que ninguém levou muito a sério. Ele encontra uma ligação entre esses pacientes e a dopamina, um neurotransmissor ligado ao movimento e à motivação. E encontra também um medicamento experimental, a L-Dopa, que vinha sendo usado em pacientes com Parkinson. Nada garante que funcione. Não há histórico sólido, é um salto no escuro. Só que o hospital não está interessado em saltos. A direção prefere manter tudo como está. Afinal, mexer nisso é assumir riscos, criar expectativas, talvez até piorar a condição dos pacientes. Existe um medo institucional enorme de esperança. Porque esperança, quando dá errado, gera culpa, processos, frustração. Mesmo assim, Sayer insiste. Ele não faz isso por vaidade científica. Ele faz porque agora ele já não consegue mais fingir que aqueles pacientes não estão ali dentro. Ele passa a tratá-los como pessoas, conversa com eles, explica o que está fazendo, mesmo sabendo que ninguém responde. E isso, por si só, já é revolucionário naquele ambiente. Depois de muita insistência, relatórios, argumentos e aquela teimosia silenciosa que só quem acredita de verdade consegue sustentar, o Dr. Malcolm Sayer recebe autorização para testar a L-Dopa em apenas um paciente. Não em todos, não em grupo. Um único caso, um experimento controlado. E esse paciente é Leonard Low. A aplicação do medicamento não vem acompanhada de música triunfal nem de discursos emocionados. Pelo contrário, tudo é contido, quase tenso. Leonard continua imóvel. Nada acontece de imediato. O silêncio do quarto parece mais pesado do que nunca, como se o próprio filme estivesse prendendo a respiração junto com o médico. E então, pouco a pouco, algo começa a mudar. Um dedo se mexe, um olhar ganha foco. Um corpo que estava travado há décadas começa a responder. O despertar de Leonard é uma das cenas mais fortes do cinema justamente porque não é exagerada. Ele acorda confuso, assustado, perdido no tempo. Ele não entende onde está, que idade tem, por que as pessoas ao redor estão tão velhas. A última memória consciente dele vem de décadas atrás. Para Leonard, é como se ele tivesse piscado os olhos e o mundo tivesse envelhecido sem ele. Leonard começa a andar, a conversar, a fazer perguntas. Ele observa tudo com uma mistura de fascínio e ironia. Robert De Niro constrói esse personagem com uma precisão impressionante. Leonard é inteligente, sarcástico, rápido no raciocínio, mas profundamente consciente do que perdeu. Ele entende que ganhou uma nova chance, mas também percebe que essa chance vem carregada de luto. O hospital, que antes era um espaço parado, se transforma. O caso de Leonard chama a atenção, outros médicos ficam curiosos. A direção passa a ver potencial ali. Sayer ganha autorização para aplicar o medicamento em outros pacientes e um efeito dominó começa. Um por um, eles despertam. Pessoas que passaram décadas em silêncio agora falam, riem, se emocionam, se irritam. É como se uma ala inteira do hospital tivesse voltado à vida de repente. Leonard, em especial, começa a se destacar. Ele vira uma espécie de líder informal entre os pacientes. Questiona regras, pede mais liberdade, quer sair, quer dançar, quer viver. Ele se interessa por uma mulher, quer ir a encontros, quer experimentar tudo aquilo que lhe foi roubado pelo tempo. Pela primeira vez, ele não aceita mais ser tratado como um objeto de estudo. Ele quer autonomia. E é aí que a tensão começa a crescer de verdade, porque o medicamento funciona, mas não perfeitamente. Sayer percebe pequenas instabilidades, movimentos involuntários, alterações de humor, uma agitação crescente em Leonard. O corpo responde, mas de forma imprevisível. A dopamina, que abriu a porta da consciência, começa a bagunçar o equilíbrio. O Dr. Malcolm Sayer tenta de tudo, ajusta doses, pesquisa obsessivamente, passa noites em claro. Ele carrega um peso enorme nos ombros, porque agora não se trata mais de números ou estatísticas. São pessoas que provaram a vida novamente,
Pessoas que criaram vínculos, desejos, planos. Tirar isso delas parece quase cruel demais. E mesmo assim, a ciência não obedece à vontade humana. Leonard entra em um conflito intenso com o próprio corpo. Ele quer viver no mesmo ritmo que o mundo, mas seu sistema nervoso não acompanha. A dopamina, que trouxe movimento, agora traz caos. Seus tiques se tornam mais fortes, mais frequentes, a frustração cresce. Ele fica irritado, questionador, desesperado, não porque perdeu algo, mas porque está perdendo de novo. Há um momento especialmente marcante em que Leonard confronta Sayer. Ele não o culpa com ódio, mas com uma lucidez dolorosa. Ele entende que o médico fez o que pôde. Ainda assim, é impossível não sentir a injustiça da situação. Leonard chegou a experimentar a liberdade, e isso torna a recaída ainda mais cruel do que a doença original. Enquanto isso, os outros pacientes também começam a apresentar sinais de regressão. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Cada um reage de uma forma diferente, mas o destino é praticamente o mesmo. O hospital volta, aos poucos, àquele silêncio conhecido. Só que agora tudo é diferente, porque todos ali sabem o que foi possível, mesmo que por pouco tempo. Leonard, antes de retornar ao estado catatônico, deixa claro que aquele breve período desperto valeu a pena. Mesmo com a dor, mesmo com a perda, mesmo com o fim, ele viveu, ele escolheu, ele sentiu. Algo que antes lhe havia sido negado completamente. E isso muda tudo. O Dr. Sayer também não sai dessa história do mesmo jeito que entrou. Aquele homem tímido, retraído, quase invisível, aprende a se conectar com pessoas, a enfrentar frustrações, a lidar com o lado humano da ciência. Ele entende que nem sempre curar é possível, mas cuidar sempre é. E que tratar alguém como pessoa, mesmo quando não há resposta, já é uma forma profunda de respeito. Tempo de Despertar se despede deixando uma mensagem simples e poderosa. Às vezes, a maior vitória não está em mudar o destino, mas em oferecer humanidade enquanto o tempo permite, mesmo que seja só por um instante. Essa história se passa no final dos anos 60, mas o problema que ela traz é atemporal. O que acontece quando alguém está vivo por fora, mas preso por dentro? O filme acompanha pacientes que há décadas vivem em um estado quase vegetativo, vítimas de uma doença misteriosa que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Eles respiram, têm batimentos cardíacos, estão ali fisicamente, mas a mente parece congelada no tempo, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa da vida. É nesse cenário que entra o Dr. Malcolm Sayer, interpretado de forma sensível e contida por Robin Williams, bem diferente do lado escrachado que muita gente conhece. Aqui, ele é tímido, inseguro, fala baixo, evita contato social e parece mais confortável entre livros e pesquisas do que entre pessoas. Ele chega a um hospital onde esses pacientes são tratados quase como casos perdidos. A rotina é mecânica, silenciosa, repetitiva. Ninguém espera grandes mudanças. É só manter os corpos funcionando. Só que Sayer não consegue aceitar isso tão facilmente. Ele observa detalhes que ninguém mais observa. Pequenos movimentos, reações sutis, olhares que parecem tentar dizer alguma coisa. Aos poucos, ele começa a perceber que aquelas pessoas não estão desligadas como todos pensavam. Elas estão presas, conscientes de alguma forma, mas incapazes de se expressar. É nesse ambiente que o Dr. Malcolm Sayer chega. Desde o primeiro momento dá para sentir que ele não se encaixa ali, e nem em lugar nenhum. Ele anda meio curvado, fala baixo, evita contato visual, pede desculpas por existir. Robin Williams constrói esse personagem com uma delicadeza absurda. Sayer não entra querendo mudar o mundo, ele entra querendo entender. E isso já o diferencia de todos ao redor. Enquanto outros médicos repetem protocolos, ele observa. Enquanto outros seguem horários, ele para, olha, espera. Muitos foram crianças e adolescentes quando adoeceram. Agora, décadas depois, continuam presos naquele estado, como se estivessem congelados no tempo. A ciência, até então, não tinha respostas, e o hospital funciona sob essa aceitação silenciosa. Não há muito o que fazer, então, seguimos em frente. Mas Sayer não consegue seguir em frente tão fácil. Ele começa a notar pequenas coisas que ninguém parece considerar importantes.
Um paciente que reage ao som da música, outro que acompanha movimentos com os olhos, um que se agita diante de estímulos específicos. Esses detalhes, que para outros seriam irrelevantes, para ele viram perguntas enormes. Será que eles estão realmente ausentes? Ou será que estão conscientes, mas presos dentro do próprio corpo? Leonard está rígido, praticamente imóvel, mas seus olhos estão vivos. Eles acompanham pessoas, demonstram atenção, curiosidade, ironia até. Há uma inteligência ali, tentando sair. Sayer percebe isso de forma quase intuitiva. Ele não vê um corpo parado. Ele vê alguém tentando se comunicar. A partir daí, o médico começa a pesquisar por conta própria. Ele revisita estudos antigos, artigos esquecidos, relatos que ninguém levou muito a sério. Ele encontra uma ligação entre esses pacientes e a dopamina, um neurotransmissor ligado ao movimento e à motivação. E encontra também um medicamento experimental, a L-Dopa, que vinha sendo usado em pacientes com Parkinson. Nada garante que funcione. Não há histórico sólido, é um salto no escuro. Só que o hospital não está interessado em saltos. A direção prefere manter tudo como está. Afinal, mexer nisso é assumir riscos, criar expectativas, talvez até piorar a condição dos pacientes. Existe um medo institucional enorme de esperança, porque esperança, quando dá errado, gera culpa, processos, frustração. Mesmo assim, Sayer insiste. Ele não faz isso por vaidade científica. Ele faz porque agora ele já não consegue mais fingir que aqueles pacientes não estão ali dentro. Ele passa a tratá-los como pessoas, conversa com eles, explica o que está fazendo, mesmo sabendo que ninguém responde. E isso, por si só, já é revolucionário naquele ambiente. Depois de muita insistência, relatórios, argumentos e aquela teimosia silenciosa que só quem acredita de verdade consegue sustentar, o Dr. Malcolm Sayer recebe autorização para testar a L-Dopa em apenas um paciente. Não em todos, não em grupo. Um único caso, um experimento controlado. E esse paciente é Leonard Low. A aplicação do medicamento não vem acompanhada de música triunfal nem de discursos emocionados. Pelo contrário, tudo é contido, quase tenso. Leonard continua imóvel. Nada acontece de imediato. O silêncio do quarto parece mais pesado do que nunca, como se o próprio filme estivesse prendendo a respiração junto com o médico. E então, pouco a pouco, algo começa a mudar. Um dedo se mexe, um olhar ganha foco. Um corpo que estava travado há décadas começa a responder. O despertar de Leonard é uma das cenas mais fortes do cinema justamente porque não é exagerada. Ele acorda confuso, assustado, perdido no tempo. Ele não entende onde está, que idade tem, por que as pessoas ao redor estão tão velhas. A última memória consciente dele vem de décadas atrás. Para Leonard, é como se ele tivesse piscado os olhos e o mundo tivesse envelhecido sem ele. Leonard começa a andar, a conversar, a fazer perguntas. Ele observa tudo com uma mistura de fascínio e ironia. Robert De Niro constrói esse personagem com uma precisão impressionante. Leonard é inteligente, sarcástico, rápido no raciocínio, mas profundamente consciente do que perdeu. Ele entende que ganhou uma nova chance, mas também percebe que essa chance vem carregada de luto. O hospital, que antes era um espaço parado, se transforma. O caso de Leonard chama a atenção, outros médicos ficam curiosos. A direção passa a ver potencial ali. Sayer ganha autorização para aplicar o medicamento em outros pacientes e um efeito dominó começa. Um por um, eles despertam. Pessoas que passaram décadas em silêncio agora falam, riem, se emocionam, se irritam. É como se uma ala inteira do hospital tivesse voltado à vida de repente. Leonard, em especial, começa a se destacar. Ele vira uma espécie de líder informal entre os pacientes. Questiona regras, pede mais liberdade, quer sair, quer dançar, quer viver. Ele se interessa por uma mulher, quer ir a encontros, quer experimentar tudo aquilo que lhe foi roubado pelo tempo. Pela primeira vez, ele não aceita mais ser tratado como um objeto de estudo. Ele quer autonomia. E é aí que a tensão começa a crescer de verdade, porque o medicamento funciona, mas não perfeitamente. Sayer percebe pequenas instabilidades, movimentos involuntários, alterações de humor,
uma agitação crescente em Leonard. O corpo responde, mas de forma imprevisível. A dopamina, que abriu a porta da consciência, começa a bagunçar o equilíbrio. O Dr. Malcolm Sayer tenta de tudo, ajusta doses, pesquisa obsessivamente, passa noites em claro. Ele carrega um peso enorme nos ombros, porque agora não se trata mais de números ou estatísticas. São pessoas que provaram a vida novamente, pessoas que criaram vínculos, desejos, planos. Tirar isso delas parece quase cruel demais. E mesmo assim, a ciência não obedece à vontade humana. Leonard entra em um conflito intenso com o próprio corpo. Ele quer viver no mesmo ritmo que o mundo, mas seu sistema nervoso não acompanha. A dopamina, que trouxe movimento, agora traz caos. Seus tiques se tornam mais fortes, mais frequentes, a frustração cresce. Ele fica irritado, questionador, desesperado, não porque perdeu algo, mas porque está perdendo de novo. Há um momento especialmente marcante em que Leonard confronta Sayer. Ele não o culpa com ódio, mas com uma lucidez dolorosa. Ele entende que o médico fez o que pôde. Ainda assim, é impossível não sentir a injustiça da situação. Leonard chegou a experimentar a liberdade, e isso torna a recaída ainda mais cruel do que a doença original. Enquanto isso, os outros pacientes também começam a apresentar sinais de regressão. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Cada um reage de uma forma diferente, mas o destino é praticamente o mesmo. O hospital volta, aos poucos, àquele silêncio conhecido. Só que agora tudo é diferente, porque todos ali sabem o que foi possível, mesmo que por pouco tempo. Leonard, antes de retornar ao estado catatônico, deixa claro que aquele breve período desperto valeu a pena. Mesmo com a dor, mesmo com a perda, mesmo com o fim, ele viveu, ele escolheu, ele sentiu. Algo que antes lhe havia sido negado completamente. E isso muda tudo. O Dr. Sayer também não sai dessa história do mesmo jeito que entrou. Aquele homem tímido, retraído, quase invisível, aprende a se conectar com pessoas, a enfrentar frustrações, a lidar com o lado humano da ciência. Ele entende que nem sempre curar é possível, mas cuidar sempre é. E que tratar alguém como pessoa, mesmo quando não há resposta, já é uma forma profunda de respeito. Tempo de Despertar se despede deixando uma mensagem simples e poderosa. Às vezes, a maior vitória não está em mudar o destino, mas em oferecer humanidade enquanto o tempo permite, mesmo que seja só por um instante. Essa história se passa no final dos anos 60, mas o problema que ela traz é atemporal. O que acontece quando alguém está vivo por fora, mas preso por dentro? O filme acompanha pacientes que há décadas vivem em um estado quase vegetativo, vítimas de uma doença misteriosa que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Eles respiram, têm batimentos cardíacos, estão ali fisicamente, mas a mente parece congelada no tempo, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa da vida. É nesse cenário que entra o Dr. Malcolm Sayer, interpretado de forma sensível e contida por Robin Williams, bem diferente do lado escrachado que muita gente conhece. Aqui, ele é tímido, inseguro, fala baixo, evita contato social e parece mais confortável entre livros e pesquisas do que entre pessoas. Ele chega a um hospital onde esses pacientes são tratados quase como casos perdidos. A rotina é mecânica, silenciosa, repetitiva. Ninguém espera grandes mudanças. É só manter os corpos funcionando. Só que Sayer não consegue aceitar isso tão facilmente. Ele observa detalhes que ninguém mais observa. Pequenos movimentos, reações sutis, olhares que parecem tentar dizer alguma coisa. Aos poucos, ele começa a perceber que aquelas pessoas não estão desligadas como todos pensavam. Elas estão presas, conscientes de alguma forma, mas incapazes de se expressar. É nesse ambiente que o Dr. Malcolm Sayer chega. Desde o primeiro momento dá para sentir que ele não se encaixa ali, e nem em lugar nenhum. Ele anda meio curvado, fala baixo, evita contato visual, pede desculpas por existir. Robin Williams constrói esse personagem com uma delicadeza absurda. Sayer não entra querendo mudar o mundo, ele entra querendo entender. E isso já o diferencia de todos ao redor. Enquanto outros médicos repetem protocolos, ele observa. Enquanto outros seguem horários, ele para, olha, espera. Muitos foram crianças e adolescentes quando adoeceram. Agora,
décadas depois, continuam presos naquele estado, como se estivessem congelados no tempo. A ciência, até então, não tinha respostas, e o hospital funciona sob essa aceitação silenciosa. Não há muito o que fazer, então seguimos em frente. Mas Sayer não consegue seguir em frente tão fácil. Ele começa a notar pequenas coisas que ninguém parece considerar importantes. Um paciente que reage ao som da música, outro que acompanha movimentos com os olhos, um que se agita diante de estímulos específicos. Esses detalhes, que para outros seriam irrelevantes, para ele viram perguntas enormes. Será que eles estão realmente ausentes? Ou será que estão conscientes, mas presos dentro do próprio corpo? Leonard está rígido, praticamente imóvel, mas seus olhos estão vivos. Eles acompanham pessoas, demonstram atenção, curiosidade, ironia até. Há uma inteligência ali, tentando sair. Sayer percebe isso de forma quase intuitiva. Ele não vê um corpo parado. Ele vê alguém tentando se comunicar. A partir daí, o médico começa a pesquisar por conta própria. Ele revisita estudos antigos, artigos esquecidos, relatos que ninguém levou muito a sério. Ele encontra uma ligação entre esses pacientes e a dopamina, um neurotransmissor ligado ao movimento e à motivação. E encontra também um medicamento experimental, a L-Dopa, que vinha sendo usado em pacientes com Parkinson. Nada garante que funcione. Não há histórico sólido, é um salto no escuro. Só que o hospital não está interessado em saltos. A direção prefere manter tudo como está. Afinal, mexer nisso é assumir riscos, criar expectativas, talvez até piorar a condição dos pacientes. Existe um medo institucional enorme de esperança. Porque esperança, quando dá errado, gera culpa, processos, frustração. Mesmo assim, Sayer insiste. Ele não faz isso por vaidade científica. Ele faz porque agora ele já não consegue mais fingir que aqueles pacientes não estão ali dentro. Ele passa a tratá-los como pessoas, conversa com eles, explica o que está fazendo, mesmo sabendo que ninguém responde. E isso, por si só, já é revolucionário naquele ambiente. Depois de muita insistência, relatórios, argumentos e aquela teimosia silenciosa que só quem acredita de verdade consegue sustentar, o Dr. Malcolm Sayer recebe autorização para testar a L-Dopa em apenas um paciente. Não em todos, não em grupo. Um único caso, um experimento controlado. E esse paciente é Leonard Low. A aplicação do medicamento não vem acompanhada de música triunfal nem de discursos emocionados. Pelo contrário, tudo é contido, quase tenso. Leonard continua imóvel. Nada acontece de imediato. O silêncio do quarto parece mais pesado do que nunca, como se o próprio filme estivesse prendendo a respiração junto com o médico. E então, pouco a pouco, algo começa a mudar. Um dedo se mexe, um olhar ganha foco. Um corpo que estava travado há décadas começa a responder. O despertar de Leonard é uma das cenas mais fortes do cinema justamente porque não é exagerada. Ele acorda confuso, assustado, perdido no tempo. Ele não entende onde está, que idade tem, por que as pessoas ao redor estão tão velhas. A última memória consciente dele vem de décadas atrás. Para Leonard, é como se ele tivesse piscado os olhos e o mundo tivesse envelhecido sem ele. Leonard começa a andar, a conversar, a fazer perguntas. Ele observa tudo com uma mistura de fascínio e ironia. Robert De Niro constrói esse personagem com uma precisão impressionante. Leonard é inteligente, sarcástico, rápido no raciocínio, mas profundamente consciente do que perdeu. Ele entende que ganhou uma nova chance, mas também percebe que essa chance vem carregada de luto. O hospital, que antes era um espaço parado, se transforma. O caso de Leonard chama a atenção, outros médicos ficam curiosos. A direção passa a ver potencial ali. Sayer ganha autorização para aplicar o medicamento em outros pacientes e um efeito dominó começa. Um por um, eles despertam. Pessoas que passaram décadas em silêncio agora falam, riem, se emocionam, se irritam. É como se uma ala inteira do hospital tivesse voltado à vida de repente. Leonard, em especial, começa a se destacar. Ele vira uma espécie de líder informal entre os pacientes. Questiona regras, pede mais liberdade, quer sair, quer dançar, quer viver. Ele se interessa por uma mulher,
quer ir a encontros, quer experimentar tudo aquilo que lhe foi roubado pelo tempo. Pela primeira vez, ele não aceita mais ser tratado como um objeto de estudo, ele quer autonomia. E é aí que a tensão começa a crescer de verdade, porque o medicamento funciona, mas não perfeitamente. Sayer percebe pequenas instabilidades, movimentos involuntários, alterações de humor, uma agitação crescente em Leonard. O corpo responde, mas de forma imprevisível. A dopamina, que abriu a porta da consciência, começa a bagunçar o equilíbrio. O Dr. Malcolm Sayer tenta de tudo, ajusta doses, pesquisa obsessivamente, passa noites em claro. Ele carrega um peso enorme nos ombros, porque agora não se trata mais de números ou estatísticas. São pessoas que provaram a vida novamente, pessoas que criaram vínculos, desejos, planos. Tirar isso delas parece quase cruel demais. E mesmo assim, a ciência não obedece à vontade humana. Leonard entra em um conflito intenso com o próprio corpo. Ele quer viver no mesmo ritmo que o mundo, mas seu sistema nervoso não acompanha. A dopamina, que trouxe movimento, agora traz caos. Seus tiques se tornam mais fortes, mais frequentes, a frustração cresce. Ele fica irritado, questionador, desesperado, não porque perdeu algo, mas porque está perdendo de novo. Há um momento especialmente marcante em que Leonard confronta Sayer. Ele não o culpa com ódio, mas com uma lucidez dolorosa. Ele entende que o médico fez o que pôde. Ainda assim, é impossível não sentir a injustiça da situação. Leonard chegou a experimentar a liberdade, e isso torna a recaída ainda mais cruel do que a doença original. Enquanto isso, os outros pacientes também começam a apresentar sinais de regressão. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Cada um reage de uma forma diferente, mas o destino é praticamente o mesmo. O hospital volta, aos poucos, àquele silêncio conhecido. Só que agora tudo é diferente, porque todos ali sabem o que foi possível, mesmo que por pouco tempo. Leonard, antes de retornar ao estado catatônico, deixa claro que aquele breve período desperto valeu a pena. Mesmo com a dor, mesmo com a perda, mesmo com o fim, ele viveu, ele escolheu, ele sentiu, algo que antes lhe havia sido negado completamente. E isso muda tudo. O Dr. Sayer também não sai dessa história do mesmo jeito que entrou. Aquele homem tímido, retraído, quase invisível, aprende a se conectar com pessoas, a enfrentar frustrações, a lidar com o lado humano da ciência. Ele entende que nem sempre curar é possível, mas cuidar sempre é. E que tratar alguém como pessoa, mesmo quando não há resposta, já é uma forma profunda de respeito. Tempo de Despertar se despede deixando uma mensagem simples e poderosa. Às vezes, a maior vitória não está em mudar o destino, mas em oferecer humanidade enquanto o tempo permite, mesmo que seja só por um instante. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.